O sertão não perdoa, mas Deus dá o tempo. O sol escaldava o chão como se quisesse engolir o sertão de uma vez. A poeira subia dos pés descalços de Maria Bonita e o vento quente chicoteava seu rosto enquanto ela caminhava amarrada, as mãos atadas com corda grossa que cortava a pele morena. O coronel Tenório seguia na frente montado num cavalo preto que parecia ter saído das profundezas do inferno, e seus capangas rodeavam a mulher como urubus cercando carniça. O silêncio era pesado, só quebrado pelo ranger do couro das celas e pelo som abafado dos cascos na terra seca. Maria não chorava. Não daria esse gosto aos homens do coronel. Seus olhos escuros, que já tinham visto tanto sangue quanto amor, fitavam o horizonte onde o céu se misturava com a caatinga num tom de cinza e ocre. Ela sabia o que estava por vir. Sabia que aquela armadilha não era para ela, mas para o homem que a amava, o cabra mais valente e mais procurado de todo o Nordeste. Lampião, seu Virgulino, o rei do cangaço. Diziam que o amor de Lampião e Maria Bonita era forte como a seca e perigoso como o fogo em palheiro seco. Ele tinha deixado um rastro de sangue e lenda pelo sertão, mas por ela, diziam, era capaz de enfrentar até o diabo. E era justamente isso que o coronel Tenório queria: pegar a mulher para pegar o homem, armar a tocaia e esperar o cangaceiro aparecer feito mariposa na luz da lamparina. Mas o que Tenório não sabia, o que nenhum daqueles cabruncos desgraçados imaginava, era que Lampião nunca andava sozinho, e que no sertão a notícia corre mais rápido que o vento antes da chuva. Antes de seguir com essa história, deixa teu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual canto desse Brasil tu tá assistindo, vice? Porque o que vem agora é daquelas histórias que o sertão não deixa morrer. É história de sangue, de amor e de honra. É história que ensina que no sertão quem planta vento colhe tempestade. O casebre, onde levaram Maria Bonita, ficava no meio do nada, cercado por mandacaros e chiques que se espalhavam pela terra rachada como dedos tortos, apontando para o céu. Era uma construção de taipa velha, com telhado de palha seca e paredes que mais pareciam prestes a desabar ao menor suspiro do vento. Ali dentro fazia um calor dos infernos e o cheiro de mofo e suor impregnava tudo. Jogaram Maria no chão de terra batida e ela sentiu o gosto de sangue na boca quando seu rosto bateu contra o solo. Um dos capangas, um sujeito baixo e gordo com cara de porco e hálito de cachaça barata, deu uma risada suja. Oxente, essa mulher é mesmo bonita. Não é à toa que o cangaceiro perdeu a cabeça por ela, disse ele, passando a língua pelos lábios rachados. O coronel Tenório desceu do cavalo com a pose de quem era dono do mundo. Era um homem alto, magro como um galho seco, com bigode fino e olhos pequenos que pareciam duas pedras pretas. Vestia roupa de linho que já tinha visto dias melhores, e na cintura carregava um revólver de cabo de madrepérola que brilhava mesmo sob a sombra escassa. Cuidado com a língua, Zé Ferreira, disse Tenório com voz calma, mas carregada de ameaça. Essa aí é a isca. Ninguém encosta um dedo nela até Lampião aparecer. Depois, se sobrar alguma coisa, vocês fazem o que quiserem. Maria cuspiu sangue no chão e ergueu o rosto, os cabelos negros grudados na testa suada. Seus olhos encontraram os do coronel e ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Um sorriso que dizia que aquele homem era tolo, que não sabia com quem estava lidando. Pode esperar sentado, coroné, disse Maria com voz rouca, mas firme. Lampião não vem sozinho, e quando ele chegar, o senhor vai se arrepender de ter nascido. Tenório aproximou-se dela e se agachou, ficando na altura do rosto de Maria. O cheiro de fumo e colônia barata emanava dele. Eu sei que ele não vem sozinho, minha nega. Por isso preparei uma surpresa. Tenho 20 homens escondidos no mato, todos armados até os dentes,
Quando seu cabra chegar com o bando dele, vai ser um massacre, e você vai ver tudo antes de morrer. Ele se levantou e saiu do casebre, deixando 2 capangas de guarda. Maria ficou ali, deitada no chão quente, sentindo a dor nas mãos amarradas e o gosto do sangue na boca. Mas seu coração batia tranquilo, porque ela conhecia Virgulino, conhecia o homem por trás da lenda, e sabia que ele tinha algo que o coronel nunca teria: inteligência, astúcia e um bando de cabras valentes que dariam a vida por ele. O sol foi descendo devagar, tingindo o céu de vermelho e laranja, como se o próprio sertão estivesse pegando fogo. As sombras foram se alongando e o calor infernal do dia começou a dar lugar ao frio cortante da noite. Maria ouvia os capangas conversando lá fora, apostando em como seria a morte de Lampião, rindo alto e passando a garrafa de cachaça de mão em mão. Ela fechou os olhos e se lembrou da primeira vez que tinha visto Virgulino. Foi numa feira em Piranhas, debaixo de um sol de rachar. Ele estava comprando munição quando seus olhos se encontraram. Foi como um raio, uma coisa que não se explica, que não se entende, mas que acontece e pronto. Ele sorriu para ela, um sorriso meio torto que iluminou aquele rosto marcado pela violência e pelo tempo. E naquele momento, Maria soube que sua vida tinha mudado para sempre. Tinha largado tudo para segui-lo. A casa, a família, a vida certinha que tinha no povoado. Virou cangaceira, aprendeu a atirar, a cavalgar, a sobreviver na caatinga sem água e sem comida. E nunca se arrependeu, porque ao lado de Lampião, mesmo com toda a violência e o perigo, ela se sentia viva de verdade, amada de verdade. A noite caiu de vez e com ela veio o silêncio pesado do sertão. Os grilos começaram a cantar e de vez em quando se ouvia o grito distante de algum bicho da noite. Os capangas acenderam uma fogueira do lado de fora do casebre e Maria podia ver as sombras deles dançando nas paredes de taipa. Foi então que ela ouviu um som baixinho, quase imperceptível, como o farfalhar de folhas secas. Mas Maria conhecia aquele som. Era o som de homens se movendo no mato, rastejando como cobras, se aproximando em silêncio mortal. O coração dela disparou, mas ela não demonstrou nada. Continuou deitada, fingindo estar adormecida ou desacordada. Os capangas lá fora não perceberam nada. Continuavam rindo e bebendo, confiantes na armadilha que tinham preparado. Então, um assobio, baixo, curto, que imitava o canto de uma coruja. Maria quase sorriu. Era o sinal do bando. O sinal de que Lampião e seus cabras estavam ali, prontos para o ataque. O primeiro tiro quebrou o silêncio da noite como um trovão. Depois veio outro, e mais outro, e em segundos o ar estava cheio do barulho de fuzis e rifles explodindo. Os gritos dos capangas misturavam-se com o som das balas ricochetando nas pedras e nas paredes do casebre. Maria rolou para o canto mais escuro da construção, protegendo-se como podia. As cordas em seus pulsos ardiam, mas ela conseguiu sentar-se e observar pela fresta da porta o caos lá fora. Os cangaceiros surgiram da escuridão como fantasmas. Estavam por todos os lados, cercando os homens do coronel, atirando com precisão mortal. Maria viu Zé Veneno, o braço direito de Lampião, disparando seu rifle com uma velocidade impressionante. Viu Volta Seca, o menino, cruel que não tinha piedade de ninguém. Viu Sabonete, Moita Brava, Criança, todos os cabras do bando lutando como demônios. E então viu ele, Lampião, seu Virgulino. Ele vinha na frente, o rifle na mão, os olhos brilhando na luz da fogueira. Usava o chapéu de couro enfeitado com moedas e estrelas, o lenço vermelho no pescoço, os cartuchos cruzados no peito. Era lindo e terrível ao mesmo tempo, como um anjo vingador saído das histórias da Bíblia. "Maria Bonita!" gritou ele, sua voz, cortando o barulho da fuzilaria. "Onde tu tá, mulher?" "Aqui, Virgulino!" respondeu ela com toda a força que tinha. "Tô aqui dentro!"
2 cangaceiros correram até o casebre, derrubaram a porta podre com os ombros e entraram. Um deles cortou as cordas de Maria com uma faca afiada, e ela sentiu o sangue voltar a circular em seus pulsos machucados. Lá fora, a batalha estava chegando ao fim. Os capangas do coronel, pegos de surpresa e embriagados, não tiveram chance contra os cangaceiros experientes. Corpos jaziam no chão, o sangue escuro se misturando com a terra seca. Alguns tentaram fugir, mas foram abatidos antes de conseguir dar 3 passos. O coronel Tenório estava atrás de uma pedra grande, tentando recarregar seu revólver com mãos trêmulas. Seu rosto, antes tão arrogante, estava pálido de medo. Ele sabia que tinha perdido, que tinha subestimado o rei do cangaço. Lampião caminhou até ele devagar, o rifle apontado para o peito do coronel. Seus passos eram firmes, seguros, de quem sabia que já tinha vencido. "Levanta daí, seu cabrunco desgraçado", disse Lampião com voz calma, quase gentil. "Levanta para eu ver a cara do homem que pensou que podia usar minha mulher como isca." Tenório levantou-se tremendo, o revólver caindo de sua mão. "Lampião", ele começou, a voz falhando. "Lampião, eu não queria, não queria." Lampião deu uma risada curta e seca. "Claro que queria, coronel. O senhor queria me pegar, queria minha cabeça para ganhar o dinheiro da recompensa. Isso eu até entendo. Mas usar Maria Bonita, isso é coisa que homem nenhum faz e fica vivo para contar." Maria saiu do casebre, apoiada nos 2 cangaceiros. Lampião olhou para ela, e por um momento seu rosto duro amoleceu. Os olhos dele percorreram o corpo dela, verificando se estava ferida, se tinha sofrido mais do que devia. "Tá bem, meu amor?" perguntou ele, a voz mais suave. "Tô sim, Virgulino", respondeu Maria, se aproximando dele. "Tô bem agora que tu chegou." Lampião assentiu e voltou sua atenção para o coronel. O dedo dele estava no gatilho, pronto para acabar com aquilo de uma vez. Mas Maria pousou a mão no braço dele. "Não, Virgulino, não mata ele não." Lampião olhou para ela surpreso. "Como assim, mulher? Esse cabra ia te matar, ia usar você para me pegar." "Eu sei", disse Maria, os olhos fixos nos de Lampião. "Mas se tu matar ele agora, vai ter ainda mais soldado atrás de nós. Mais volante, mais polícia. O coronel tem família." "Importante. Tem gente poderosa por trás dele. Deixa ele viver, mas deixa ele com uma lembrança." Lampião ficou em silêncio por um momento pensando. Então, assentiu devagar. "Sempre soube que tinha mulher inteligente", disse ele com um sorriso meio torto. Ele abaixou o rifle e se aproximou do coronel. Com um movimento rápido, puxou a faca da cintura e cortou a orelha direita de Tenório. O homem gritou de dor, levando a mão ao lado da cabeça enquanto o sangue escorria entre seus dedos. "Isso aqui é para o senhor se lembrar", disse Lampião, guardando a faca de volta. "Para o senhor se lembrar de que mexeu com quem não devia, e pode avisar aos outros coronéis, aos soldados, a quem quiser. Quem encostar em Maria Bonita vai ter o mesmo fim, ou pior." Ele cuspiu no chão aos pés do coronel e se virou, passando o braço pela cintura de Maria. O bando se reagrupou. Pegou as armas dos mortos e os cavalos que estavam amarrados perto dali. "Vambora, minha gente", disse. "Lampião, essa noite a gente dorme longe daqui, lá nas aroeiras, onde tem água e sombra." Os cangaceiros subiram nos cavalos e nos jumentos, e em poucos minutos o grupo desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás apenas os corpos dos capangas mortos, e o coronel Tenório sangrando e humilhado. A lua cheia iluminava o caminho, enquanto o bando cavalgava pela caatinga. Maria ia na garupa do cavalo de Lampião, os braços em volta da cintura dele, a cabeça apoiada em suas costas. Ela sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e pólvora, e se sentia em casa. Porque casa para ela não era mais um lugar, era aquele homem, aquele cabra valente e temido que tinha enfrentado 20 homens armados para salvá-la. "Tu tá tremendo, mulher", disse Lampião sem olhar para trás. "É de frio", mentiu Maria.
Mas ambos sabiam que não era verdade. Era o medo que tinha segurado o dia inteiro, o pavor de que aquela pudesse ter sido a última vez que se vissem, finalmente saindo do corpo. Lampião segurou a mão dela, apertando os dedos machucados com delicadeza. Eu sempre vou te encontrar, Maria. Não importa onde tu esteja, não importa quem te pegue, eu sempre vou te buscar. Isso eu te prometo. Maria fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não era lágrima de tristeza ou de medo, era lágrima de amor, daquele amor bruto e verdadeiro que só o sertão consegue criar. Amor que nasce no meio da violência e da seca, mas que é forte como a própria terra. Amor que resiste ao sol escaldante, à fome, à sede, ao perigo constante. Eu sei, Virgulino, sussurrou ela. Eu sempre soube. O bando cavalgou pela noite adentro, e o som dos cascos na terra seca ia se misturando com o canto dos grilos e o farfalhar do vento nos galhos secos das árvores. Lá atrás, o fogo da fogueira ainda ardia, iluminando os corpos dos mortos e a vergonha do coronel Tenório. E o sertão, esse pedaço de terra dura e sem piedade, testemunhava mais uma vez que ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, havia leis próprias, havia honra, havia lealdade, havia amor e havia Lampião, o rei do cangaço, que não perdoava quem mexia com o que era dele. A madrugada encontrou o bando nas aroeiras, um lugar escondido entre pedras grandes e vegetação mais fechada, onde nascia uma pequena fonte de água cristalina. Era um dos pontos seguros de Lampião, um dos muitos esconderijos que ele tinha espalhados pelo sertão. Ali podiam descansar sem medo. De emboscadas, podiam cuidar dos feridos e se reorganizar. Maria desceu do cavalo com as pernas doloridas e os pulsos ainda ardendo das cordas. Algumas mulheres do bando, as outras cangaceiras que seguiam seus homens pela caatinga, correram até ela. Dadá, a mulher de Corisco, trouxe um pano molhado e começou a limpar os ferimentos de Maria com cuidado. Oxente, menina, disse Dadá com voz preocupada. Olha só o estado que esses cabruncos te deixaram. Misericórdia. Já vi pior, Dadá, respondeu Maria com um sorriso fraco. O importante é que tô viva e que Virgulino chegou a tempo. Esse homem seu é danado mesmo, comentou Dadá limpando o sangue seco. Quando chegou a notícia que tu tinha sido pega, ele ficou que nem um touro bravo. Não esperou nem o dia amanhecer. Reuniu o pessoal e saiu que nem raio. Maria olhou para onde Lampião estava, conversando com seus cabras principais, planejando os próximos movimentos. Ele gesticulava enquanto falava, e mesmo à distância, ela podia ver a intensidade em seus olhos. Aquele homem tinha algo especial. Algo que fazia as pessoas o seguirem até o inferno se fosse preciso. Zé Veneno, o braço direito de Lampião e um dos cangaceiros mais temidos do bando, se aproximou da fogueira onde Maria estava sendo cuidada. Era um homem alto e magro, com cicatrizes que cortavam seu rosto como mapas de antigas batalhas. Dona Maria, disse ele tirando o chapéu, graças a Deus que a senhora está bem. O capitão estava doido de preocupação. Obrigada, Zé, respondeu Maria. Obrigada a você e a todos os cabras que vieram me buscar. Zé Veneno deu de ombros. A senhora é a rainha do nosso bando, Dona Maria. A gente morre e mata por você, assim como morre e mata pelo capitão. Ele colocou o chapéu de volta e voltou para junto dos outros homens. Maria sentiu o coração apertar. Aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que viviam fora da lei, perseguidos e odiados, tinham formado uma família estranha e violenta, mas uma família mesmo assim. O sol começou a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e dourado. O calor do dia estava chegando novamente, implacável e constante. Maria se levantou e caminhou até a fonte, onde molhou o rosto e bebeu água fresca com as mãos em concha. A água estava gelada, um contraste chocante com o ar quente que já começava a se formar. Lampião se aproximou por trás e a abraçou, pousando o queixo no ombro dela. Maria, minha nega,
disse ele, baixinho, só para ela ouvir. Quando eu soube que tinha sido pega, pensei que ia morrer de desespero. Pensei em tanta coisa ruim que quase enlouqueci. Maria se virou nos braços dele e tocou seu rosto com delicadeza, traçando com os dedos as linhas marcadas pelo sol e pela vida dura. Eu sabia que tu viria, Virgulino. Nunca duvidei, nem por um segundo. Mas e se eu não tivesse chegado a tempo? Perguntou ele. E pela primeira vez, Maria viu medo em seus olhos. E se eles tivessem te matado? Antes, mas não mataram, disse Maria firmemente. Tu chegou a tempo, como sempre chega, porque é assim que tem que ser, vice? É o nosso destino. Lampião a beijou, e foi um beijo desesperado e terno ao mesmo tempo. Um beijo que dizia tudo o que palavras nunca poderiam dizer. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela e fechou os olhos. Eu te amo, Maria Bonita. Te amo mais que tudo nessa vida desgraçada. E eu te amo, Virgulino. Mais que o céu, mais que a terra, mais que tudo. Eles ficaram assim por um momento abraçados, esquecendo por alguns segundos que eram os cangaceiros mais procurados do Brasil, que tinham um preço nas cabeças, que podiam morrer a qualquer momento. Naquele instante eram apenas um homem e uma mulher que se amavam no meio do sertão. O dia foi passando com o bando descansando e se recuperando da noite anterior. Alguns homens cuidavam das armas, limpando e lubrificando os rifles. Outros remendavam roupas ou dormiam à sombra das árvores. As mulheres cozinhavam feijão e carne seca numa panela grande sobre o fogo, e o cheiro da comida se espalhava pelo acampamento. Maria sentou-se debaixo de um juazeiro, a única árvore grande do lugar, e começou a bordar um lenço novo para Lampião. Era um trabalho delicado, que requeria paciência e habilidade, e Maria encontrava paz naquilo. Cada ponto que dava no tecido era uma pequena oração, um pedido silencioso para que eles pudessem viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Dadá sentou-se ao lado dela, trazendo uma tigela de feijão quente. Come isso aqui, menina. Tu precisa recuperar as forças. Maria pegou a tigela e começou a comer devagar. O feijão estava bom, temperado com cebola e pimenta, e ela não tinha percebido como estava com fome até dar a primeira colherada. Dadá, disse Maria entre uma garfada e outra. Você não tem medo, não? Medo de acordar um dia e os soldados estarem em cima de nós? Dadá ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Claro que tenho medo, Maria. Todo dia. Mas o que a gente vai fazer? Voltar para a vida de antes? Eu era empregada na casa de um coronel, apanhava, passava fome, não tinha nada de meu. Aqui, pelo menos, eu tenho meu homem, tenho minhas amigas, tenho liberdade, mesmo que essa liberdade dure pouco. Maria assentiu. Ela entendia. Todas aquelas mulheres entendiam. O cangaço era duro, era perigoso, mas também era uma forma de liberdade que poucas mulheres sertanejas conheciam. Ali elas podiam andar armadas, podiam opinar, podiam escolher seus homens e deixá-los se quisessem. Era uma liberdade violenta e precária, mas era liberdade mesmo assim. O sol estava começando a declinar, quando Lampião reuniu o bando para uma conversa. Todos se sentaram em círculo, atentos ao que o capitão tinha a dizer. Minha gente, começou Lampião, olhando para cada rosto ao redor. O que aconteceu com Maria foi um aviso. Os coronéis estão ficando mais ousados, mais desesperados. Eles sabem que enquanto eu tiver Maria ao meu lado, eu vou continuar forte. Por isso tentaram pegá-la. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E vão tentar de novo. Não se iludam, mas dessa vez eles vão pensar duas vezes, porque quando mexem com a gente responde, e responde com força. Os cangaceiros assentiram, murmurando palavras de concordância. Lampião continuou. Vamos ficar aqui mais 2 dias. Depois vamos para o riacho do navio, onde o povo é amigo e a gente pode descansar de verdade.
Mas todo mundo fica alerta. Dobrem a guarda. Não confiem em ninguém que não seja do bando. Entenderam? Entendemos, capitão, responderam em coro. A reunião se desfez e cada um voltou para suas tarefas. Maria ficou observando Lampião, vendo como ele comandava aqueles homens com uma mistura de respeito e medo, de carinho e dureza. Ele era um líder nato, alguém que tinha nascido para aquilo. Quando a noite caiu, Lampião e Maria se deitaram juntos numa rede armada entre duas árvores. O céu estava cheio de estrelas, milhões delas piscando na imensidão escura. O som da noite era tranquilo, apenas os grilos e o vento suave nas folhas. Virgulino, disse Maria baixinho, olhando para as estrelas. Você acha que a gente vai morrer assim, no meio de uma batalha, cercados por soldados? Lampião ficou em silêncio por um longo momento. Todo mundo morre, Maria. A questão é como. Eu prefiro morrer de pé, lutando, do que morrer de velho numa cama, arrependido de não ter vivido. Mas você não tem medo, não? Tenho, todo dia. Mas o medo não me paralisa. O medo me faz ficar mais atento, mais esperto. Ele respondeu, passando os dedos pelos cabelos dela. E enquanto eu tiver você ao meu lado, eu vou continuar lutando, porque você me dá razão para acordar todo dia. Maria virou-se para ele e o beijou suavemente. Então vamos viver cada dia como se fosse o último, Virgulino. Vamos amar, vamos rir, vamos fazer o que tiver que ser feito, e quando chegar nossa hora, a gente enfrenta de cabeça erguida. Assim seja, disse Lampião, abraçando-a mais forte. Eles dormiram assim, embalados pela rede e pelo vento, dois corações batendo no mesmo ritmo, duas almas unidas por um amor que desafiava a lógica e as leis dos homens. E o sertão, eterno e implacável, continuava sua vigília silenciosa, guardando segredos e histórias que jamais seriam completamente contadas. Os 2 dias nas aroeiras passaram. Rápido demais. O bando aproveitou para descansar de verdade, cuidar dos ferimentos e das armas, e principalmente para rir um pouco, porque mesmo na vida dura do cangaço, havia espaço para alegria. À noite, alguém tirava uma sanfona ou um pífano, e os cangaceiros dançavam ao redor do fogo, esquecendo por algumas horas que eram fugitivos. Maria adorava esses momentos. Ver Lampião rindo, contando histórias de suas façanhas, imitando os trejeitos dos coronéis que enfrentava. Nessas horas, ele parecia um menino, não o homem temido que carregava o peso de tantas mortes nas costas. Na manhã do 3º dia, o bando se preparou para partir. As mulheres empacotaram a comida e as panelas, os homens checaram as munições e selaram os animais. Maria amarrou seus pertences numa trouxinha pequena, tudo o que possuía no mundo. Algumas roupas, o lenço que Lampião tinha lhe dado no dia em que se conheceram e um terço de madeira que sua mãe lhe dera antes de ela fugir de casa. Ela segurava o terço nas mãos e rezava baixinho uma Ave Maria quando Lampião se aproximou. "Pedindo proteção, meu amor?" perguntou ele. "Sempre", respondeu Maria, guardando o terço no bolso. "A gente precisa de toda a ajuda que puder conseguir, até a de Deus." Lampião sorriu, mas era um sorriso triste. "Será que Deus ainda olha para nós, Maria? Depois de tudo que a gente fez?" Maria tocou o rosto dele com ternura. "Deus olha para todo mundo, Virgulino. Ele pode não gostar do que a gente faz, mas ele olha, e no fim só ele pode nos julgar. Os homens não têm esse direito." A comitiva partiu quando o sol ainda estava baixo no horizonte. Eram cerca de 30 pessoas no total, entre homens, mulheres e alguns adolescentes que tinham se juntado ao bando fugindo da miséria. Cavalgavam em fila indiana pela Caatinga, seguindo trilhas que só eles conheciam, atalhos invisíveis aos olhos dos soldados. Maria ia logo atrás de Lampião, e atrás dela vinha Dadá e as outras. Mulheres. Era assim a hierarquia do bando, uma ordem natural que todos respeitavam.
O sol ia subindo no céu e o calor aumentando, mas eles estavam acostumados. O sertão era seu lar, com todas suas belezas e crueldades. Por volta do meio-dia, quando o sol estava no auge e queimava como fogo do céu, o bando parou para descansar debaixo de algumas juremas. Os homens dividiram água dos borracões e pedaços de rapadura para dar energia. Maria sentou-se ao lado de Lampião numa sombra escassa e secou o suor do rosto com o lenço. "Quanta terra ainda falta até o riacho do navio?" perguntou ela. "Umas 3, 4 horas de cavalgada", respondeu Lampião, mastigando um pedaço de carne seca. "Se não aparecer surpresa no caminho." Como se suas palavras tivessem invocado o azar, Zé Veneno apareceu correndo. "Capitão!" gritou ele ofegante. "Tem um grupo vindo na nossa direção. Parece ser Volante." Lampião se levantou num pulo, a mão já no cabo do rifle. "Quantos são?" "Uns 15, 20 homens. Estão a uns 2 quilômetros daqui, vindo pela estrada velha." Lampião pensou rápido. Não dava tempo de fugir sem ser visto. Tinham que lutar. "Vambora, pessoal!" gritou ele. "Preparem as armas. As mulheres e os meninos ficam aqui protegidos nas pedras. Os homens, comigo." O bando se movimentou com a eficiência de quem já tinha vivido aquela situação dezenas de vezes. As mulheres pegaram as crianças e os adolescentes mais novos e se esconderam entre as pedras grandes que cercavam o lugar. Maria pegou seu rifle, um Winchester que Lampião tinha lhe dado e que ela aprendera a usar com maestria. "Eu vou com vocês", disse ela, verificando se a arma estava carregada. Lampião olhou para ela com aquele olhar que misturava orgulho e preocupação. Sabia que não adiantava discutir. Maria era teimosa como uma cabra do mato, e quando botava uma coisa na cabeça, não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. "Então fica perto de mim", ordenou ele. "E se a coisa ficar feia, tu corre para as pedras. Me promete." "Prometo", mentiu Maria, porque ambos sabiam que se a coisa ficasse feia, ela ficaria ali lutando até o último cartucho. Os cangaceiros se posicionaram estrategicamente, usando as juremas e as pedras como proteção. Lampião tinha um olho clínico para emboscadas. Sabia exatamente onde colocar cada homem para ter a melhor vantagem. O silêncio caiu sobre o grupo, só quebrado pelo som distante dos cavalos se aproximando e pelo canto das cigarras no calor escaldante. Maria estava agachada atrás de uma pedra grande, o coração batendo forte no peito, mas as mãos firmes no rifle. Ela podia sentir o suor escorrendo pelas costas, grudando a blusa no corpo. O sol era implacável, queimando tudo, fazendo o ar tremer em ondas de calor. Os soldados da Volante apareceram na curva da estrada velha. Eram uns 20 homens montados, armados com rifles e facões, usando chapéus de palha e roupas caqui cobertas de poeira. Vinham devagar, atentos, sabendo que estavam em território de cangaceiro. O líder da Volante era um sargento gordo com bigode espesso e rosto vermelho de insolação. Ele ergueu a mão, fazendo o grupo parar. Tinha sentido algo, aquele instinto de quem já tinha lutado muito e sabia quando o perigo estava próximo. "Cuidado, rapazes", disse ele com voz rouca. "Esse lugar não tá me cheirando bem." Mas era tarde demais. Lampião já tinha visto que eram soldados e não havia mais como evitar o confronto. Ele ergueu o rifle e deu o primeiro tiro, acertando em cheio no braço de um soldado que caiu do cavalo gritando de dor. Foi como se o inferno tivesse se aberto na terra. Os cangaceiros abriram fogo de todas as direções, pegando a Volante completamente de surpresa. Os cavalos relincharam assustados, empinando e jogando alguns soldados no chão. O ar ficou cheio de fumaça de pólvora e gritos de homens feridos. Maria atirava com precisão, mirando nos cavalos para derrubar os soldados sem necessariamente matá-los. Não tinha estômago para tirar vidas sem necessidade, mesmo que fossem inimigos. Via Lampião mais à frente, atirando e se movendo com uma agilidade impressionante, comandando o bando com gritos curtos e precisos. A Volante tentou se reorganizar, mas estava em clara desvantagem.
tinham caído numa emboscada perfeita e os cangaceiros eram atiradores muito melhores. O sargento Gordo tentou reunir seus homens para uma retirada organizada, mas levou um tiro na perna e caiu do cavalo, rolando na poeira. "Recuem!" gritou ele, segurando a perna sangrando. "Recuem, seus burros! É uma armadilha!" Os soldados que ainda podiam cavalgar deram meia volta e fugiram pela estrada, deixando para trás os mortos e feridos. A fuzilaria durou menos de 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando o silêncio voltou, só restava a fumaça das armas e o gemido dos feridos. Lampião saiu de trás de sua proteção e caminhou pelo campo de batalha, verificando os corpos. Alguns soldados estavam mortos, outros gravemente feridos. O sargento ainda estava vivo, agarrado à perna e gemendo de dor. "Por favor", implorou o sargento quando Lampião se aproximou. "Eu tenho família, tenho filhos." Lampião olhou para ele com aqueles olhos frios que já tinham visto tanta morte. "Todo mundo tem família, sargento. Os homens que vocês matam também tinham. As mulheres que vocês violam também têm pais e irmãos." Ele apontou o rifle para a cabeça do homem, o dedo no gatilho. Maria saiu de trás da pedra e correu até eles. "Virgulino, não!" Lampião olhou para ela surpreso. "Esse cabra é volante, Maria. Quantos de nós já matou? Quantas famílias destruiu?" "Eu sei", disse Maria se aproximando devagar. "Mas olha para ele, Virgulino. Tá com uma bala na perna, não vai conseguir nem andar. Deixa ele aí. A morte dele já tá selada. Não precisa ser pela nossa mão." Lampião ficou em silêncio, o rifle ainda apontado. Então, devagar, abaixou a arma. "Você tem sorte, sargento. Sorte de Maria Bonita ter um coração melhor que o meu." Ele se virou e gritou para o bando: "Peguem as armas e munições desses desgraçados, tudo que puder carregar, e vambora, que ainda pode ter mais volante por perto." Os cangaceiros se movimentaram rapidamente, despindo os soldados mortos de suas armas, cartucheiras e até botas. Era a lei do sertão, dura e sem piedade. Os derrotados perdiam tudo, até a dignidade. Maria ajudou a recolher as armas, mas seu coração estava pesado. Cada corpo que via era um filho de alguém, um marido, um pai. Sabia que não havia escolha, que era matar ou morrer, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O bando partiu rapidamente, deixando os soldados feridos e mortos para trás. Sabiam que os que tinham fugido iriam buscar reforços e não podiam estar por perto quando isso acontecesse. Cavalgaram por horas debaixo do sol escaldante até chegarem finalmente ao riacho do navio, quando o sol já estava começando a se pôr. O povoado era pequeno, apenas umas 20 casas de taipa espalhadas ao redor de um riacho que ainda tinha um fio de água correndo. As pessoas ali eram amigas de Lampião. Escondiam o bando quando necessário e avisavam quando os soldados se aproximavam. Era uma relação de ajuda mútua. Lampião protegia o povoado dos coronéis abusivos e dos outros bandos de cangaceiros, e em troca recebia abrigo e informações. Quando o bando chegou, as pessoas saíram de suas casas para recebê-los. As mulheres trouxeram água fresca e comida. Os homens ajudaram a cuidar dos cavalos. Lampião foi cumprimentar o líder do povoado, seu Raimundo, um velho de cabelos brancos e olhos aguados que conhecia aquela terra como a palma da mão. "Seu Lampião", disse o velho, apertando a mão do cangaceiro, "é sempre uma honra receber o senhor e seu povo aqui." "A honra é nossa, seu Raimundo", respondeu Lampião com respeito. "Como vão as coisas por aqui?" "Tranquilas, graças a Deus e ao Senhor. Aquele coronel que vivia atormentando a gente não aparece mais por aqui depois que o senhor deu uma lição nele." Lampião sorriu. "É para isso que eu tô aqui, seu Raimundo, para mostrar que pobre também tem vez." Maria desceu do cavalo e foi recebida pelas mulheres do povoado, que a abraçaram e a levaram para uma casa onde poderia se lavar e descansar. Dadá e as outras cangaceiras foram junto, felizes de poderem ter um teto sobre a cabeça
e uma cama de verdade, mesmo que fosse por apenas uma noite. A água da bacia estava morna, mas para Maria parecia a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela tirou a roupa suja e ensanguentada e se lavou devagar, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando tirar não só a sujeira, mas também as lembranças do dia. As cenas da batalha voltavam à sua mente, os rostos dos soldados mortos, o medo nos olhos do sargento ferido. Dadá entrou no quarto e sentou-se na cama ao lado de Maria. "Você tá bem, menina?" Maria secou o rosto com uma toalha áspera e balançou a cabeça. "Não sei, Dadá. Às vezes eu me pergunto até quando a gente vai conseguir viver assim, fugindo, lutando, matando. Até quando?" Dadá suspirou, um som cansado e triste. "Até Deus querer, Maria, ou até nosso tempo acabar. A gente escolheu esse caminho, agora tem que seguir até o fim. Mas será que escolhemos mesmo?" perguntou Maria, virando-se para encarar a amiga. "Ou será que o sertão escolheu por nós? Será que algum dia tivemos outra opção?" Dadá ficou em silêncio porque não tinha resposta. Nenhuma delas tinha. Eram mulheres que tinham nascido pobres, num lugar onde ser pobre e mulher era quase uma sentença de morte. O cangaço tinha sido uma saída, uma forma de sobreviver com um pouco de dignidade. Mas o preço era alto, alto demais às vezes. A noite caiu sobre o povoado e as pessoas acenderam fogueiras. Alguém começou a tocar sanfona e a música melancólica encheu o ar. Era uma música triste, que falava de amores perdidos e terras distantes, de saudades que nunca passavam e sonhos que nunca se realizavam. Lampião sentou-se ao lado de Maria na porta da casa, observando as estrelas. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o cansaço de dias sem dormir direito, pesando em seu corpo. "Virgulino", disse ela baixinho, "você já pensou em parar? Em pegar tudo que a gente tem guardado e ir embora? Para outro estado, outro país até. Começar de novo, longe de tudo isso." Lampião ficou muito tempo em silêncio. Tanto que Maria pensou que ele não ia responder. "Penso nisso todo dia, Maria. Todo santo dia. Mas não sei se consigo. O sertão tá no meu sangue, vice. Essa vida tá na minha alma. Eu não sei ser outra coisa além de cangaceiro. Mas você podia aprender", insistiu Maria, erguendo a cabeça para olhar para ele. "A gente podia ter uma vida normal. Uma casa, filhos, paz." Os olhos de Lampião brilharam com algo que poderia ser lágrimas, mas ele piscou rápido e elas não caíram. "Eu queria poder te dar isso, meu amor. Queria poder te dar uma vida onde você não precisasse carregar rifle, onde não precisasse ter medo de acordar cercada por soldados. Mas eu não posso. Isso não é para mim." Maria sentiu o coração apertar, mas entendeu. Lampião era quem era, e pedir para ele mudar seria como pedir para o rio correr para trás ou para o sol nascer no oeste. Era impossível. "Então a gente vive o que tem para viver", disse ela, voltando a apoiar a cabeça no ombro dele. "E que Deus tenha misericórdia da gente." "Que tenha mesmo", concordou Lampião, beijando o topo da cabeça dela. Eles ficaram assim por horas, ouvindo a música e observando as estrelas. Dois corações batendo no mesmo compasso, duas almas presas numa dança que só poderia terminar em tragédia ou redenção. E o sertão, eterno testemunha de tudo, continuava sua vigília silenciosa, guardando seus segredos como sempre fez. Os dias no riacho do navio foram de uma paz estranha, quase irreal. O bando aproveitou para descansar de verdade, recuperar as forças, cuidar das feridas pequenas que tinham se acumulado. As mulheres do povoado ensinaram Maria e as outras cangaceiras a fazer um pão especial de farinha de mandioca, e elas riam juntas enquanto sovavam a massa. Lampião passou os dias conversando com os homens do povoado, ouvindo as notícias de outras regiões, planejando os próximos movimentos. Sabia que não podiam ficar muito tempo num lugar só, que tinham que continuar se movendo para não serem pegos. Mas aqueles dias de tranquilidade eram preciosos, raros como chuva no verão.
Uma noite, depois que todos já tinham ido dormir, Maria não conseguia fechar os olhos. Havia algo no ar, uma inquietação que ela não conseguia explicar. Levantou-se da rede e saiu da casa, caminhando descalça pela terra fria da noite. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma luz prateada e fantasmagórica. Maria caminhou até o riacho e sentou-se numa pedra às margens, ouvindo o som suave da água correndo. Era um som reconfortante que a fazia lembrar de sua infância, de quando era apenas uma menina sem preocupações maiores que ajudar a mãe na cozinha e brincar com as outras crianças do povoado. "Não consegue dormir?" Veio a voz de Lampião atrás dela. Maria se virou e sorriu. "Sabia que tu viria." Ele sentou-se ao lado dela na pedra e pegou sua mão. "Sempre sei quando você está perturbada." Sentiu algo no ar, na alma. O que foi? Maria olhou para a água correndo, escolhendo as palavras com cuidado. "Tô com medo, Virgulino. Medo do que tá por vir. Tenho sonhado com coisas ruins. Sangue, morte, gritos. Acordo suada, com o coração disparado." Lampião apertou a mão dela. "São só sonhos, Maria. O medo faz a cabeça pregar peças na gente." "Mas e se não forem só sonhos?" insistiu Maria, virando-se para olhar diretamente nos olhos dele. "E se forem avisos? Minha avó sempre dizia que as mulheres da nossa família tinham um dom, uma capacidade de sentir quando as coisas ruins iam acontecer." Lampião ficou sério. "Mesmo que sejam avisos, Maria, o que a gente pode fazer? A vida que escolhemos é perigosa. Todo dia pode ser o último. A gente sempre soube disso." Maria assentiu, sabendo que ele tinha razão, mas o aperto no peito não passava. "Eu só queria mais tempo, Virgulino. Mais tempo com você. Mais tempo para viver. Para amar. Parece que tudo passa rápido demais." "Então vambora aproveitar o tempo que a gente tem", disse Lampião, puxando-a para perto. "Vambora fazer cada dia valer a pena." Eles ficaram ali sentados até a madrugada, abraçados, ouvindo o som do riacho e observando a lua fazer seu caminho pelo céu. E naquele momento, mesmo com todo o medo e toda a incerteza, Maria sentiu uma paz profunda, porque estava com o homem que amava, sob o céu estrelado do sertão que era seu lar. Quando o sol nasceu, pintando o céu de vermelho e laranja, Lampião anunciou que era hora de partir. O bando se despediu do povo, do riacho do navio, agradecendo a hospitalidade e prometendo voltar quando pudessem. As mulheres choravam, abraçando Maria e as outras cangaceiras como se fossem filhas que estavam indo embora para nunca mais voltar. Seu Raimundo apertou a mão de Lampião com força. "Vá com Deus, meu filho, e tome cuidado. As volantes estão cada vez mais numerosas, cada vez mais perigosas." "Eu sei, seu Raimundo, mas enquanto Deus quiser, eu vou continuar vivo e lutando." O velho assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Você é um homem bom, Lampião. Não deixe ninguém dizer o contrário. O Senhor luta pelos que não têm voz, pelos que são pisados pelos poderosos. Isso tem valor." Lampião não respondeu. Apenas subiu no cavalo e deu o sinal para partir. O bando se moveu como uma serpente pela caatinga, seguindo trilhas invisíveis, sempre alerta, sempre pronto para o perigo. Eles cavalgaram por 3 dias, parando apenas para descansar os animais e comer rápido. Lampião queria chegar ao esconderijo da Serra do Talhado, um lugar remoto e de difícil acesso, onde poderiam ficar por algumas semanas sem serem incomodados. Mas no 3º dia, quando estavam atravessando um vale estreito entre 2 montanhas baixas, Zé Veneno deu o alarme. "Capitão, tem gente nos seguindo!" Lampião parou o cavalo e olhou para trás. No horizonte, levantando poeira, vinha um grupo grande de homens montados. Muitos homens, talvez 50, talvez mais. "Misericórdia!" murmurou Dadá, fazendo o sinal da cruz. "É um batalhão inteiro." Lampião avaliou a situação rapidamente. Não dava para lutar contra tantos homens em campo aberto. Tinham que encontrar um lugar para se defender. "Vambora!" gritou ele. "Para aquelas rochas ali na frente! Rápido!"
o bando galopou em direção a uma formação de pedras grandes que se erguiam do chão como dentes gigantes. Era uma posição defensiva boa, com muitos lugares para se esconder e com visão clara dos arredores. Chegaram lá e desmontaram rapidamente, posicionando-se entre as pedras com as armas prontas. Maria estava ao lado de Lampião, o coração batendo forte, mas as mãos firmes no rifle. Ela olhou para ele e viu determinação em seu rosto. Não havia medo, apenas a calma de quem já tinha enfrentado a morte muitas vezes e sabia que um dia ela viria para buscá-lo de verdade. Os soldados se aproximaram e pararam a uma distância segura, fora do alcance dos tiros. Eram muitos mesmo, talvez 60 ou 70, todos bem armados e montados em bons cavalos. Na frente estava um oficial de uniforme engomado, usando cap e óculos escuros. "Lampião!" gritou o oficial. "Sei que você está aí. Sou o tenente Bezerra, do destacamento especial para caçar cangaceiros. Vocês estão cercados. Rendam-se e terão um julgamento justo." Lampião deu uma risada alta e sarcástica. "Julgamento justo? Isso não existe para cabra como nós, tenente. Se a gente se render, vai ser morto antes de chegar na cadeia. Então morram aí mesmo", respondeu o tenente. "Façam sua escolha." "Já fizemos, tenente", gritou Lampião de volta. "E a escolha é lutar. Então se prepara, porque a gente não vai cair fácil." O tenente fez um sinal e os soldados começaram a se espalhar, cercando a formação de pedras. Lampião observava tudo com olhos de águia, calculando distâncias, contando homens, planejando. "Maria", disse ele baixinho, só para ela ouvir, "se eu morrer hoje, quero que você tente fugir. Pegue um cavalo e corra para as montanhas. Não olhe para trás." "Não diga isso, Virgulino", respondeu Maria, a voz trêmula. "A gente vai sair daqui junto. Maria, seja razoável. São mais de 60 contra 30. As chances não são boas." "Não me importo com as chances", disse Maria com firmeza. "Eu fiquei com você quando era só alegria. Vou ficar quando for só dor também. A gente vive junto ou morre junto. Não tem outra opção." Lampião olhou para ela e Maria viu o amor e a admiração nos olhos dele. "Você é a mulher mais teimosa e mais valente que já conheci. E você é o homem mais teimoso e mais valente que já existiu", respondeu ela com um sorriso triste. O primeiro tiro veio dos soldados, acertando uma pedra perto de onde Zé Veneno estava escondido. Foi o sinal para o inferno começar de novo. A batalha que se seguiu foi diferente das outras. Os soldados eram muitos e estavam bem treinados. Avançavam em grupos coordenados, cobrindo uns aos outros, usando táticas militares que os cangaceiros não estavam acostumados a enfrentar. Lampião e seu bando lutavam com a coragem do desespero, sabendo que ali poderia ser seu último dia. Maria atirava quando tinha certeza do alvo, economizando munição. Via os soldados caindo, mas para cada um que caía, parecia que apareciam dois mais. O sol estava no meio do céu, queimando sem piedade, e a sede já começava a apertar a garganta de todos. "Capitão!" gritou alguém. "Moita Brava levou um tiro! Tá sangrando!" Muito. Lampião correu até onde o cangaceiro estava caído, segurando o peito onde o sangue escorria entre os dedos. "Aguenta firme, cabra!" disse Lampião, tentando estancar o sangue com um pano. "A gente vai sair daqui!" Mas ele sabia que estava mentindo. Moita Brava estava morrendo e não havia nada que pudesse fazer. O cangaceiro olhou para Lampião com olhos já vidrados pela morte que se aproximava. Foi uma honra lutar ao seu lado. "Capitão", conseguiu dizer antes de dar o último suspiro. Lampião fechou os olhos do morto e voltou para sua posição, a raiva queimando em seu peito. Matou 3 soldados em rápida sucessão, os tiros precisos mesmo na fúria. A batalha continuou por horas. O sol começou a declinar e as sombras foram se alongando. Mais cangaceiros caíram. Sabonete levou uma bala na perna.
Volta Seca foi atingido no braço. As munições estavam acabando e todos sabiam que quando a última bala fosse disparada, seria o fim. Foi então que Maria ouviu um som distante, mas inconfundível. Cavalos, muitos cavalos vindo na direção deles. Seu coração gelou. Mais soldados. Era o fim. Mas então viu a poeira no horizonte e algo nela pareceu diferente. Não era a formação organizada dos soldados. Era mais caótica, mais selvagem. E então ouviu os gritos. Gritos de guerra dos cangaceiros. Virgulino! Gritou ela. Olha ali, é reforço. Lampião olhou e seus olhos brilharam. Era Corisco, seu afilhado e um dos cangaceiros mais temidos do sertão, vindo com seu próprio bando para ajudar. 20 homens montados, gritando e atirando, atacando os soldados pelo flanco. A chegada de Corisco mudou tudo. Os soldados, já cansados da batalha prolongada e surpreendidos pelo ataque inesperado, começaram a recuar. O tenente Bezerra tentou reorganizar seus homens, mas era tarde demais. O pânico tinha se instalado. "Recuem!" gritou ele finalmente. "Recuem em ordem!" Mas não foi uma retirada ordenada. Foi uma fuga. Os soldados correram para seus cavalos e galoparam para longe, deixando os mortos e alguns feridos para trás. Quando o silêncio finalmente voltou, só restava o cheiro de pólvora e o som dos gemidos dos feridos. Lampião saiu de trás das pedras e abraçou Corisco, que tinha descido do cavalo com um sorriso largo no rosto. "Padrinho", disse Corisco, batendo nas costas de Lampião. "Pensei que ia chegar tarde. Chegou na hora certa, afilhado, na hora certa. Como soube que a gente estava aqui? Um caboclo lá do Riacho do Navio mandou um menino me avisar que tinha um batalhão atrás de vocês. Vim o mais rápido que pude." Maria se aproximou, tremendo de exaustão e alívio. Corisco tirou o chapéu para ela com respeito. "Madrinha, que bom que tá bem. Graças a você, Corisco. Obrigada por ter vindo." O bando se reuniu para contar os danos. 4 cangaceiros mortos, incluindo Moita Brava. 6 feridos, alguns gravemente. Tinham perdido metade da munição e 2 cavalos. Mas estavam vivos. E todas as probabilidades, estavam vivos. Aquela noite, os 2 bandos acamparam juntos nas pedras, fazendo fogueiras pequenas e cuidando dos feridos. Maria ajudou a limpar e enfaixar os ferimentos, suas mãos gentis mesmo quando os homens gritavam de dor. Lampião sentou-se afastado dos outros, olhando para o céu estrelado. Maria foi até ele e sentou-se ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. "A gente escapou de novo", disse ela baixinho. "Escapamos", concordou Lampião. "Mas até quando, Maria? Até quando a sorte vai estar do nosso lado?" Maria não tinha resposta. Ninguém tinha. Apenas pegou a mão dele e a apertou, oferecendo o único conforto que podia dar. Sua presença, seu amor, sua lealdade inabalável. E o sertão, aquele pedaço de terra dura e sem piedade, continuava observando, continuava guardando suas histórias de sangue e amor, de vida e morte, de esperança e desespero. Porque o sertão nunca esquece, nunca perdoa, mas às vezes, só às vezes, dá mais um dia de vida para aqueles que teimam em desafiá-lo. Os dias que se seguiram foram de uma tensão constante. O bando reunificado de Lampião e Corisco, agora com quase 50 pessoas, tinha que se mover constantemente. A notícia da grande batalha tinha se espalhado pelo sertão como fogo em capim seco, e agora havia ainda mais soldados procurando por eles. Mas algo tinha mudado em Lampião. Maria percebia. Ele estava mais quieto, mais pensativo. Às vezes o pegava olhando para o horizonte com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era melancolia? Cansaço? Ou talvez a aceitação de que o fim estava próximo? Uma noite, quando finalmente chegaram a um esconderijo seguro na Serra do Periquito, Lampião reuniu todos para uma conversa. A fogueira crepitava abaixo, lançando sombras dançantes nos rostos cansados dos cangaceiros. "Minha gente", começou ele,
a voz grave e cheia de emoção. Eu venho pensando muito nos últimos dias sobre nós, sobre essa vida, sobre o que está por vir. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. A gente perdeu muitos cabras bons nessas últimas semanas. Moita Brava, Zé Pequeno, Antônio Manso, outros. E vai perder mais, porque essa vida não tem futuro, não tem final feliz.